chuva caía fina sobre as ruas desertas quando Isabela viu o homem caído perto de um beco escuro. Ele estava machucado, o terno caro rasgado, mas seus olhos imploravam por ajuda. Sem hesitar, ela correu até ele, o coração disparado, e usou seu casaco para protegê-lo do frio que cortava a noite. "Fique comigo", ela sussurrou, enquanto ele a encarava com um olhar que misturava dor e gratidão. Minutos depois, uma ambulância cortava a noite, e Isabela segurava a mão dele, sentindo um calor inexplicável em seu peito. No hospital ele abriu os olhos lentamente, murmurando um obrigado rouco que fez o estômago dela dar um nó. Ela era enfermeira, acostumada a salvar vidas, mas algo naquele desconhecido a deixava inquieta. Quem era ele? E por que parecia carregar um peso que ia além dos ferimentos físicos? Enquanto os médicos o atendiam, Isabela ficou na sala de espera, os pensamentos girando em turbilhão. O homem não tinha carteira, nenhum documento, apenas um relógio de ouro que brilhava sob as luzes frias do hospital. Ela tentou afastar a curiosidade, mas aqueles olhos castanhos e o modo como ele a olhou continuavam voltando à sua mente. Seria o destino? Ele acordou horas depois, e Isabela estava ao seu lado, checando os sinais vitais por força do hábito. "Meu nome é Rafael", ele disse, a voz firme apesar da fraqueza, e sorriu de um jeito que fez o coração dela pular. Antes que ela pudesse responder, ele segurou sua mão por um instante como se quisesse dizer muito mais. Mas o que ele escondia por trás daquele olhar? Isabela saiu do quarto com a cabeça repleta de perguntas, o som da chuva ainda ecoando em seus ouvidos. Ela não sabia que aquela noite mudaria tudo, que o homem que salvou era mais do que um desconhecido qualquer. Enquanto caminhava para casa, um pressentimento a fez olhar para trás, como se algo ou alguém estivesse observando. 2 dias depois, Rafael apareceu na porta do hospital com um buquê de flores silvestres e um sorriso que parecia iluminar o corredor. "Não podia ir embora sem te agradecer direito", ele disse, os olhos fixos nos dela. Enquanto Isabela sentia o rosto esquentar, ele insistiu em levá-la para jantar, prometendo que era apenas gratidão, mas havia algo na voz dele que a fazia duvidar. Ela aceitou, mesmo com o coração avisando que estava entrando em terreno desconhecido. No restaurante, entre taças de vinho e luzes suaves, Rafael começou a se abrir. "Eu sou um homem que fugiu de tudo", confessou, o olhar distante como se revisse uma vida que não queria mais. Era um milionário, herdeiro de uma família poderosa, mas estava escapando de um casamento arranjado que o sufocava. Isabela o ouvia em silêncio, dividida entre a fascinação e a desconfiança. Seria ele um príncipe ou apenas um fugitivo? A conversa fluía como o mar ao longe, e por um momento ela esqueceu as dúvidas, rindo de uma história que ele contou sobre sua infância. Mas então, o celular dele vibrou na mesa, e o clima mudou. Rafael olhou a tela por um segundo, o rosto endurecendo, antes de desligar o aparelho com um suspiro. "Negócios", ele murmurou, mas Isabela viu o nervosismo em seu rosto. Ela quis perguntar quem era, o que o assustava tanto, mas algo a fez segurar as palavras. Em vez disso, inclinou-se um pouco mais perto, sentindo o perfume dele misturado ao ar da noite. "Você não parece alguém que foge por nada", ela disse, quase um desafio, e ele a encarou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Quando a conta chegou, Rafael deixou uma gorjeta generosa e a levou até a porta, o vento bagunçando os cabelos dela. "Quero te ver de novo", ele disse, a voz baixa, quase um pedido. Antes que ela pudesse responder, o celular dele tocou outra vez. Ele se afastou para atender, deixando-a com o som de uma voz distante ecoando em sua mente. Quem estava do outro lado da linha? Na noite seguinte, Rafael a levou a um restaurante na cobertura de um prédio, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas ao alcance das mãos. O luxo do lugar a deixou desconfortável, mas o jeito dele, simples, quase vulnerável, a fez baixar a guarda. Enquanto dividiam uma sobremesa, ele contou sobre os anos preso às expectativas da família.
e ela viu nos olhos dele um vazio que conhecia bem. Pela primeira vez, Isabela sentiu que ele era mais do que um milionário fugitivo. Ela se pegou falando do passado também, da mãe que perdeu cedo e das noites que passou sonhando com uma vida maior. Rafael ouvia com atenção, o polegar traçando círculos leves na borda da taça, e o silêncio entre eles parecia dizer mais do que as palavras. Por um instante, o mundo lá fora sumiu, e Isabela sentiu um calor inexplicável. Mas algo ou alguém os observava de longe, uma sombra entre as mesas. Quando saíram para o terraço, o vento fresco trouxe um ar de liberdade, e Rafael apontou para o horizonte, contando sobre um lugar onde gostaria de recomeçar. Com alguém. Como você, ele acrescentou quase tímido, e o coração dela deu um salto. Isabela riu, tentando disfarçar o rubor, mas a proximidade dele a fazia querer esquecer todas as perguntas que ainda tinha. O que ele realmente queria dela. Então, um homem de terno escuro passou por eles lançando um olhar frio para Rafael, antes de desaparecer na multidão. Rafael ficou tenso, os ombros rígidos, e desviou o assunto com um sorriso forçado. Às vezes o passado não desiste fácil, disse, mas não explicou mais. Isabela sentiu um arrepio, não só pelo vento, mas pela sensação de que algo maior se aproximava. No elevador, enquanto desciam, ele segurou a mão dela por um segundo, o toque quente e firme, como se quisesse protegê-la de algo que ainda não dizia. Você já sentiu que o destino te trouxe alguém por um motivo? Ele perguntou, os olhos buscando os dela. Antes que ela respondesse, as portas se abriram, e o barulho da rua engoliu o momento. Quem era aquele homem no terraço? Dias depois, Rafael a surpreendeu com um convite. Um passeio à beira-mar sob o luar. O som das ondas quebrando ao longe misturava-se ao perfume salgado do ar. E ele caminhava ao lado dela, a camisa aberta no primeiro botão, revelando um vislumbre do peito que a fez desviar o olhar. Queria te mostrar algo que me acalma, ele disse, a voz suave como a brisa, e apontou para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Isabela sentiu o coração acelerar, como se cada passo os aproximasse de algo inevitável. Eles pararam perto de uma falésia e Rafael se aproximou. O calor dele quase tocando a pele dela, enquanto ajustava o xale que escorregava de seus ombros. Você já sentiu o mundo parar? Ele perguntou, os olhos escuros brilhando sob a luz prateada, e o roçar dos dedos dele em sua nuca enviou um arrepio por seu corpo. Ela prendeu a respiração, os lábios entreabertos, incapaz de responder, enquanto o espaço entre eles diminuía. O desejo dançava no ar, sutil, mas impossível de ignorar. Sentaram-se na areia, os ombros roçando enquanto ele contava sobre noites que passou sonhando com liberdade. Isabela deixou os dedos traçarem linhas na areia, mas os olhos dele a puxavam como um ímã. E quando ele inclinou o rosto para mais perto, o hálito quente dele misturou-se ao dela. Você me faz esquecer quem eu era, ele sussurrou. E, por um segundo, ela quis se perder naquele instante e deixar o mundo sumir. Mas o som de um celular quebrou o feitiço. Rafael pegou o aparelho com um suspiro frustrado, a tela iluminando uma mensagem que o fez franzir a testa. Não é nada, ele disse, mas a voz carregava um peso que ela não podia ignorar. Isabela se levantou, o vento bagunçando os cabelos, e perguntou com um sorriso leve. Será que você sempre vai ter segredos? Ele riu, mas o olhar evasivo deixou uma sombra entre eles. Enquanto voltavam, Rafael segurou a mão dela, os dedos entrelaçados com uma firmeza que dizia mais do que palavras. O calor do toque dele ficou com ela mesmo depois que se despediram, mas a mensagem no celular ecoava em sua mente. Isabela fechou a porta de casa com o peito apertado, sentindo que algo, ou alguém ainda estava por vir. O que ele lia naquela tela? Os dias seguintes passaram em silêncio. Isabela se viu olhando o celular, esperando uma mensagem de Rafael que nunca chegava. Ela voltou à rotina no hospital. Mas o vazio no peito era novo, como se ele tivesse levado um pedaço dela sem aviso.
À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, ela refazia cada momento com ele. O olhar intenso, o toque quente, e se perguntava se tudo não tinha sido um sonho fugaz. O mar que ele amava parecia sussurrar respostas que ela não conseguia ouvir. Então, numa manhã cinzenta, um envelope deslizou por baixo de sua porta, sem remetente, apenas um bilhete escrito à mão. Se afaste dele enquanto pode. O coração dela disparou, as letras tortas carregando um aviso que gelava a espinha. Isabela passou o dia com o papel na bolsa, os pensamentos girando entre medo e curiosidade. Quem sabia sobre Rafael e por que queriam mantê-la longe? No trabalho, ela tentava se concentrar, mas o mistério a consumia, e o vazio deixado por Rafael só crescia. Durante o intervalo, sentou-se no banco de sempre no pátio do hospital, o bilhete amassado entre os dedos, e olhou para o céu como se ele pudesse explicar o que sentia. Será que Rafael estava em perigo? Ou ela é que estava pisando em algo que não entendia? A incerteza a envolvia como uma névoa fria. À noite, enquanto a chuva caía na janela, Isabela ouviu passos do lado de fora e correu para espiar. Mas a rua estava vazia. O bilhete ainda queimava em sua mente, e ela se perguntou se Rafael tinha mais inimigos do que amigos. Quando deitou, o sono não veio fácil, e um pressentimento sussurrou que o silêncio dele escondia algo maior. O que ele não estava contando? Na tarde seguinte, Rafael apareceu na porta de Isabela sem aviso. Os cabelos úmidos da chuva e um olhar que misturava culpa e desejo. Eu precisava te ver, ele disse, a voz rouca. E antes que ela pudesse perguntar onde ele esteve, ele a puxou para dentro com um toque firme na cintura. O calor dele a envolveu, dissipando o frio dos dias sem notícias, e ela sentiu o coração disparar quando seus olhos se encontraram. Me perdoa por sumir, ele sussurrou, tão perto que o hálito dele roçava sua pele. Ele a levou para um chalé escondido nos arredores da cidade, um refúgio de madeira com vista para o mar, e o som das ondas parecia dançar com a tensão entre eles. Sentados no deck, Rafael deslizou a mão pelo braço dela, os dedos traçando um caminho que a fez prender o fôlego. Você é o que eu nunca soube que precisava, ele disse, inclinando-se até que seus lábios quase se tocassem, e o mundo, ao redor, se dissolveu em um silêncio elétrico. Isabela fechou os olhos, rendida ao calor que crescia em seu peito. A noite caiu, e sob a luz suave de uma lanterna eles dançaram devagar ao som de uma música que vinha de algum lugar distante. O corpo dele pressionava o dela com uma delicadeza que escondia a urgência, e quando ele segurou seu rosto entre as mãos, o olhar dele prometia mais do que palavras podiam dizer. Quero você comigo, Isabela, ele murmurou, e o som do nome dela na voz dele a fez tremer. Mas um barulho na mata próxima quebrou o encanto. Rafael se afastou rápido, os olhos alertas, e pegou o celular como se esperasse algo. Não é nada, ele disse, mas o tom era tenso, e Isabela viu a sombra de alguém passar ao longe, entre as árvores. O calor do momento esfriou, substituído por uma inquietação que ela não podia ignorar. Quem os seguia? E por que Rafael parecia tão preocupado? Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Isabela, com Rafael aparecendo e sumindo como o vento, cada encontro mais intenso que o anterior. Eles passeavam de mãos dadas pelas ruas estreitas da cidade, rindo como se o mundo fosse só deles, mas ela sentia o peso que ele carregava nos ombros. Você já pensou em deixar tudo para trás? Ela perguntou uma noite, os dois deitados, na areia, olhando as estrelas. Ele apertou a mão dela, mas o silêncio dele dizia mais do que qualquer resposta. Então, numa manhã ensolarada, o celular de Rafael tocou enquanto tomavam café em um pequeno bistrô. Ele atendeu com o rosto fechado, e Isabela ouviu uma voz feminina do outro lado, cortante e exigente. Eu sei onde você está, Rafael. Não pode fugir para sempre, disse a mulher, antes de ele desligar, os dedos trêmulos. Minha noiva, ele confessou, os olhos baixos, e o coração de Isabela afundou como uma pedra no mar. O conto de fadas começava a rachar. Ela tentou manter a calma, mas as perguntas explodiam em sua mente enquanto voltavam para casa.
Você ainda vai voltar para ela? Perguntou, a voz tremendo de um jeito que ela odiava. Rafael parou no meio da rua segurando os ombros dela, com força, os olhos brilhando de emoção. Eu fugi por você, Isabela, mas ela não vai desistir fácil, ele disse, e o desespero na voz dele a fez querer acreditar, mas a dúvida já tinha fincado raízes. À noite, sozinha em seu quarto, Isabela encarava o teto, o som da voz daquela mulher ecoando em sua cabeça. Rafael tinha jurado que era ela quem ele queria, mas o passado dele parecia uma corrente puxando-o para trás. Quando o telefone dela vibrou com uma mensagem dele. Preciso te ver amanhã. É importante. Ela sentiu o peito apertar. O que ele diria? E o que ela estava disposta a enfrentar por esse amor? Na manhã seguinte, Rafael levou Isabela a um café afastado, o olhar carregado de uma seriedade que ela nunca tinha visto. Eu preciso te contar tudo, ele disse, as mãos inquietas sobre a mesa, e então revelou o que escondia. Sua família o chantageava com um segredo do passado para forçá-lo de volta ao casamento arranjado. Se eu não voltar, eles destroem tudo o que construí, confessou, a voz quebrando. Isabela sentiu o chão sumir, o peso da verdade esmagando o sonho que eles vinham tecendo juntos. Ela tentou processar as palavras, o coração dividido entre a raiva e a pena. Por que não me contou antes? Perguntou, os olhos marejados. Rafael apenas segurou a mão dela, o toque quente contrastando com o frio que crescia dentro dela. Queria te proteger disso, ele disse, mas a explicação soou fraca, como uma desculpa que não apagava a traição do silêncio. O amor que os unia agora parecia frágil, ameaçado por algo maior do que eles. Enquanto saíam do café, uma mulher elegante os esperava na calçada, o sorriso afiado como uma lâmina. Então é ela, disse a noiva de Rafael, os olhos cravados em Isabela, cheios de desprezo. Rafael ficou entre as duas, o corpo tenso, e tentou afastar a mulher, mas ela jogou um ultimato. Volte comigo ou sua vida acaba amanhã. Isabela sentiu o ar ficar pesado, a ameaça pairando como uma nuvem escura sobre eles. A discussão explodiu em gritos abafados e Isabela se afastou, o peito apertado, incapaz de suportar mais. Rafael a alcançou no fim da rua, os olhos suplicantes, mas ela o empurrou, as lágrimas escorrendo livres. Eu não sei mais quem você é, disse, a voz rouca, e correu para casa, o som dos passos dele ecoando atrás. Enquanto trancava a porta, ouviu um carro acelerar ao longe. Alguém o seguia, e o perigo estava mais perto do que nunca. Naquela noite, Isabela revirava uma caixa antiga no sótão, tentando esfriar a cabeça, quando encontrou uma carta amarelada que nunca tinha visto. Era de Rafael, escrita anos atrás, antes mesmo de se conhecerem, endereçada a uma garota de olhos gentis que o ajudou numa tarde chuvosa. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma, dizia o texto. E a memória voltou como um raio. Ela o socorrera adolescente após uma briga, e nunca soube quem ele era. O coração dela disparou. O destino os unira muito antes daquela noite na rua. A emoção a engoliu. E ela segurou a carta contra o peito, as lágrimas misturando saudade e confusão. Se Rafael a conhecia desde então, por que nunca mencionou? A ideia de que ele carregava aquele segredo por tanto tempo a fez questionar tudo. O amor dele era real ou apenas gratidão disfarçada? Ela precisava confrontá-lo, mas o medo do que descobriria a paralisava. E se o passado deles fosse mais complicado do que imaginava? No dia seguinte, Isabela o encontrou na praia, o vento bagunçando os cabelos dele enquanto ele encarava o mar. Você se lembra de mim, não é? Ela perguntou mostrando a carta e o rosto dele mudou. Uma mistura de alívio e culpa. Eu nunca esqueci você, ele disse dando um passo em direção a ela. Mas antes que pudesse explicar, um homem de terno surgiu na duna, o mesmo que os vigiava antes. Rafael ficou pálido, puxando-a para trás com urgência. Precisamos ir agora, ele sussurrou, os olhos arregalados, e a mão dele tremia na dela enquanto corriam para o carro. Isabela olhou para trás, vendo o homem falar ao celular,
o olhar fixo neles como um predador. O motor rugiu e, enquanto aceleravam para longe, ela percebeu que o passado de Rafael não era só uma sombra. Era uma ameaça viva. Quem era aquele homem e o que ele queria com eles? O carro voava pela estrada, enquanto Rafael segurava o volante com força, o suor escorrendo pela testa. É um capanga da minha família, ele explicou a voz tensa, revelando que o homem nas dunas era um executor enviado para levá-lo de volta, à força. Isabela apertou a carta na mão, o papel amassado agora, um símbolo do que os unia, e disse com firmeza: "Não vou te perder de novo." A determinação dela o fez sorrir, e ele desviou para uma estrada secundária, os pneus cantando no asfalto. Eles pararam em um galpão abandonado, o esconderijo que Rafael usava para planejar sua fuga final. Lá, entre caixas empoeiradas e o som distante do vento, ele abriu o coração. "Eu te procurei por anos depois daquela tarde, Isabela. Você foi meu motivo para lutar por essa liberdade." Ela o puxou para um abraço, o calor dos corpos selando uma promessa silenciosa. E quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido. O beijo era doce e intenso, um ponto final em todas as dúvidas. Horas depois, Rafael enfrentou sua família por telefone, a voz firme enquanto renunciava à herança e ao controle deles. "Eu escolho ela", declarou, e Isabela sentiu o peito explodir de orgulho e amor. A noiva dele, furiosa, desistiu da perseguição quando percebeu que não havia mais nada a ganhar, e o capanga desapareceu como uma sombra que perdeu o dono. Livre pela primeira vez, Rafael olhou para Isabela sob a luz do amanhecer, os olhos brilhando com um futuro que agora era deles. Naquela manhã eles caminharam de mãos dadas até a praia, o sol nascendo no horizonte como um quadro de esperança. "Vamos construir algo nosso", ele disse, e ela assentiu, imaginando uma vida simples, cheia de amor e risos. O passado ficou, para trás, enterrado nas ondas, e enquanto o mar lambia seus pés, Isabela soube que o destino afinal tinha acertado. Eles estavam onde sempre deveriam estar, juntos, e assim, Isabela e Rafael provaram que o amor verdadeiro pode vencer qualquer tempestade. Conta pra gente nos comentários. Eu amo ler as histórias de vocês. Se emocionou com essa jornada? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais romances como este. E que tal assistir ao próximo vídeo agora? Te vejo lá.